CEO do Vasco da Gama faz balanço após completar um ano de Vasco da Gama. E eu me dou o direito, Diego, fazer o meu balanço, não só da passagem do Amodeu, mas principalmente da gestão Pedrinho nesses 1 ano e 2 meses de Vasco da Gama. E também vamos agora trazer para vocês o calendário de julho do Vascão da Gama. Vai ser uma bateria insana de jogos e vou detalhar para vocês, ó, detalhe por detalhe, como está a situação do nosso grande adversário agora pelo playoff da Sul-Americana. E aí, vantagens e desvantagens para esse confronto? Essas e outras informações você vai ouvir aqui após a vinheta. Roda a vinheta! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, Dieguinho na área, como sempre, com muita informação para vocês. Likeosa aí no começo do vídeo que ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui, meu parceiro? Se inscreve aí no canal, vai ser uma honra e um prazer produzir conteúdo para você. Junte-se à família Futebolaço. Agora, se Deus quiser, acelerador pisado até o fundo, os jogos voltam e a gente vai ter aí uma sequência, uma enxurrada muito grande de Vasco da Gama. Então, por favor, acompanhe esse gigantesco clube aqui pelo nosso canal. Dito isso, galera, olha, para quem tava com saudade do Vasco, a gente vai ter uma bateria absurda de jogos agora na sequência. Dia 12 nós já temos um confronto com o Botafogo. Dia 15 vou trazer informações importantes para vocês sobre o Del Valle. Dia 19, Grêmio. 22, Del Valle. 27, Internacional. Dia 30, CSA, jogo de ida aí da Copa do Brasil. Então nós temos os 6 jogos no intervalo de 18 dias, que dá mais ou menos ali uma média de um jogo a cada 3 dias, tá? Então vai ser aí, ó, jogo atrás de jogo aí, pra gente poder acompanhar o gigantesco da colina. Beleza? E aí, galera, eu queria agora trazer para vocês alguns detalhes. Primeiro, vamos aqui falar sobre uma aspas que o Pablo Verratti deu numa entrevista que ele deu à Betfair, que é a patrocinadora master do Vascão da Gama, sobre a conexão do trabalho dos jogadores com o Fernando Diniz e da importância dessa pausa. A preparação tem sido muito boa nesses dias. Depois de um período de férias, retornamos com muita vontade de trabalhar para evoluirmos na retomada dos jogos. A intertemporada será fundamental para aliarmos as ideias com a comissão técnica. A cada dia que passa, temos mais sintonia com o Fernando Diniz. Estamos classificados nas Copas e conseguimos uma ótima vitória no último jogo do Brasileirão contra o São Paulo. Com a chegada do Fernando Diniz, a mentalidade é sempre evoluir para conseguir os resultados. Vamos trabalhar duro para um segundo semestre de conquistas em campo. Então tá feito o registro aí do nosso pirata Pablo Verratti. O Vasco vai ter uma sequência pesada de jogos. E aí, falando sobre o segundo compromisso dessa sequência de jogos, que é o Del Valle, eu queria trazer para vocês aqui algumas informações. Por exemplo, o Del Valle, diferente do Vasco, tá com ritmo de jogo. Eles apenas tiveram a pausa de 10 dias da data FIFA, que foi aquele intervalo entre o jogo do Red Bull Bragantino e o jogo do São Paulo. Desde a parada do jogo do São Paulo, os clubes brasileiros, porque tem 4 representantes no Mundial de Clube, as nossas competições ficaram paralisadas por 30 dias. No Equador, não tem nenhum clube equatoriano disputando a competição, então o campeonato deles segue normal. Isso é uma desvantagem para o Vasco. A gente vai pegar um adversário que está com ritmo de jogo e o Vasco não. Os jogadores ganharam 10 dias de férias, é legislação, é lei, tinha que atender, né? Por causa dessa mudança maluca no calendário, os jogadores mal tiveram dias de férias e depois disso essa intertemporada. O Vasco teria um amistoso ontem contra o Montevideo Wanderers, mas teve esse problema aí do amistoso ter sido cancelado. Então essa é uma desvantagem. Dos últimos 8 jogos, o Independente Del Valle não sabe o que é perder. Porém, dos últimos 5 jogos, eles têm 4 empates e apenas uma única vitória. Lideram o campeonato equatoriano, tiveram um clássico ontem contra o Barcelona de Guayaquil, abriram o placar, mas cederam o empate aos 37 minutos da segunda etapa, estão à frente do Barcelona pelo campeonato equatoriano em 3 pontos. Então é um adversário
que vem bem. A última derrota deles também foi aquela pancada bem dada. Eles tomaram uma paulada de 6-2 para o River Plate no dia 15 de maio. E, curiosamente, depois disso, eles também não sabem o que é perder, entraram numa sequência de 8 jogos, tendo 4 vitórias e 4 empates. Eles engataram 3 vitórias na sequência, 3-1 no Vinotino Equador, 2-1 no Mushuc Runa e 2-1 no Barcelona de Guayaquil. Depois, eles emendaram uma sequência de 3 empates, empate com Delfim, empate com Libertad e também um empate com a LDU. Aí venceram a Universidade Católica por 3-0 e agora o clássico contra o Barcelona do Equador, empataram em 1-1. Então, 8 jogos, 4 vitórias, 4 empates, sendo que dos últimos 5 jogos, 4 empates e apenas uma única vitória, tá? Então, esse é o retrospecto recente do Independiente Del Valle, que é a equipe que nós vamos pegar pela Libertadores, ou melhor, pelos playoffs da Sul-Americana. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual é a sua expectativa para essa partida? Eles têm mais um compromisso pelo Campeonato Equatoriano, enquanto a gente tem um compromisso com o Botafogo no dia 12. Passou o jogo do Botafogo, a gente faz o jogo de ida com o Independiente Del Valle, vem para o Brasileirão jogar com o Grêmio e faz o jogo na sequência com o Del Valle. Botafogo era para ser em São Januário, mas houve a venda do mano de campo. Esse jogo vai ser em Brasília. Depois o Vasco vai para o Equador, faz 2 jogos direto no Rio de Janeiro. O jogo de volta, o jogo do Grêmio pelo Brasileiro em São Januário, e aí o jogo da volta contra o Independiente Del Valle também em São Januário. Então, ponto positivo pra gente é que nessa retinha final aí, já para decidir o jogo com o Del Valle, serão 2 jogos em casa e é o início da sequência. Os jogadores vão estar descansados. Tô curioso de verdade para ver como é que vai se comportar esse time do Fernando Diniz após essa pausa. A última amostragem foi espetacular. O 3-1, inclusive, contra o São Paulo foi mentiroso. Era placar para 4, 5, 6. O Vasco amassou o São Paulo dentro do Morumbi. Tomou um gol bonito, mas até bobo no final da partida. Beleza? Eu vou virar a chave agora. Eu vou entrar num outro tema também importante. Antes, olha que camisa espetacular. É a camisa nova do Vascão da Gama. Você pode estar adquirindo ela na Gigante da Colina Recreio, que é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço há pelo menos 3 anos. Quer adquirir camisas do Vascão? Entre em contato com eles lá, tá bom? Use o cupom Dieguinho10, você ganha 10% de desconto em vários itens selecionados. Itens de lançamento, como esse aqui, não tem o desconto. Eles enviam para todo o Brasil, tem muita coisa legal na loja em promoção. Entre em contato com eles lá, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e vou deixar no primeiro comentário fixado o WhatsApp. Já chama eles aí no WhatsApp, fala que veio do canal Futebolaço e boas compras, beleza? Gigante da Colina Recreio, parceira do canal Futebolaço. Galera, queria virar a chave agora. O nosso CEO, Carlos Amodeu, fez uma postagem no LinkedIn e essa, diferente do nosso executivo de marketing e de negócios que foi demitido, não gerou polêmica, né? Aqui é um relato dele que acabou de completar 1 ano sobre a gestão de CEO do Vasco e eu queria tecer alguns comentários após ler a nota aqui do Amodeu. Vamos aqui a nota dele. Há 1 ano aceitei o desafio de liderar executivamente a reconstrução de um dos maiores clubes do Brasil. Sabia que o caminho seria árduo e que o sucesso dependeria de planejamento, disciplina e, acima de tudo, respeito à história do Vasco da Gama. Nesta segunda-feira, com a publicação do balanço financeiro de 2024, temos dados concretos que mostram a evolução conjuntural e de gestão em curso, tais como receita recorde de 474 milhões, que é a maior da história do clube, EBITDA positivo de praticamente 40 milhões, revertendo prejuízos operacionais de anos anteriores, salários e demais obrigações correntes rigorosamente em dia, governança transparente. Esses resultados são fruto de muito trabalho coletivo, do Clube Associativo Vasco SAF, passando por conselheiros, profissionais, atletas, patrocinadores e torcedores. Enfrentamos juntos um cenário desafiador e estamos construindo bases sólidas para um futuro sustentável e melhor. Ainda temos muito a fazer nessa jornada: a reorganização do passivo, o fortalecimento do futebol, a ampliação das receitas recorrentes, mas hoje temos um clube com processos, metas e capacidade de execução. Seguiremos em frente com humildade, profissionalismo e foco. O compromisso é com o Vasco, sua história, sua gente e seu futuro.
ao Vasco tudo. Galera, queria fechar o vídeo aqui, para não ficar longo demais, dando aqui algumas considerações. Olha, eu sei que o Vasco não é... Pegar até uma frase do Levenciano, que ele falava muito isso em período que ele estava em campanha. O Vasco não é um peixe solitário no aquário. A gente está num ambiente competitivo que não é a gente, né, por conta própria, fazendo os nossos próprios números, as nossas coisas. A gente tem concorrentes, e concorrentes no plural e em quantidade. A gente disputa um campeonato brasileiro com 20 participantes, a gente joga uma Copa do Brasil e aí esse número multiplica-se muito mais, a Sul-Americana, o Carioca e etc. Então, é óbvio que a gente tem que dar uma olhada no retrovisor ou na grama do vizinho para saber como é que a gente está no comparativo com os demais. Porém, eu acho que justamente esse fator importante da equação, que não dá para desconsiderar, ele acaba, de um certo ponto, pressionando o vascaíno, irritando o torcedor do Vasco e, nesse momento específico, jogando até um pouco contra com o que o clube vem fazendo. Diguinho, o que você está querendo dizer com isso? Eu tenho visto coisas positivas acontecendo no Vasco. A gente está vendo melhoras acontecendo no centro de treinamentos. Por esses dias agora o Vasco vai fazer o anúncio oficial de evoluções no CT, vai ser inaugurada a área molhada, aquela cena patética dos jogadores do Vasco com um tonel cortado, enfiaram dentro de uma água com gelo e o chinelo do Verrete com esparadrapo 99, aquilo a gente nunca mais vai presenciar no CT, porque agora os jogadores vão ter piscina de última geração, banheiras, hidromassagens, um espaço ótimo para os jogadores fazer seu recovery, a sua recuperação. Ainda é pouco, o Vasco precisa concluir o CT como um todo. Inclusive a gestão informou no início do ano que tinha mais ou menos 20, 25 milhões separados para poder acelerar as obras no CT. Vamos lembrar que algumas dessas obras estão paralisadas no momento por motivo de força maior. A prefeitura identificou que tem algumas tubulações, algumas coisas com relação aí a... me fugiu o nome agora, que passa por debaixo do centro de treinamentos do Vasco e que a prefeitura vai ter que intervir e fazer uma obra, porque passa justamente embaixo do CT e é para a área onde o Vasco quer expandir. Então o Vasco já inclusive cobrou a prefeitura para dar celeridade no processo da troca aí dessas instalações subterrâneas para que eles finalizem e o Vasco possa adiantar ali o seu CT. Além das obras e das melhorias no centro de treinamentos, a gente está vendo aí avançar a reforma de São Januário. É um processo que é chato mesmo. Primeiro houve a aprovação da lei do potencial construtivo, o projeto de se desenvolver o estádio foi feito, houve modificações para cá, para lá. A gente está no processo agora da criação da empresa, a SPE, que é a Sociedade de Propósito Específico. Então a coisa está caminhando, parte do percentual, mais ou menos 22, 25% do total, o Vasco já conseguiu negociar e vender a mercado, precisa continuar vendendo mais percentuais do potencial construtivo. Então a coisa da reforma de São Januário está caminhando. O próprio Pedrinho já pediu desculpa, que ele imaginava que ia conseguir iniciar essa obra em janeiro desse ano, mas a coisa se arrastou por um período maior do que ele imaginava, é mais burocrático do que ele imaginava no momento, mas está caminhando. Paralelo a isso, eu vejo uma melhora no nosso elenco. Eu acho que a gestão acertou em cheio na contratação do Fernando Diniz. Já vou dar a minha opinião. Eu, Diego, gostaria que o Vasco fizesse com o Diniz algo que o Palmeiras faz com o Abel Ferreira. Se eu fosse presidente do Vasco, o Diniz é meu treinador enquanto ele quiser. 2, 3, 4, 5, 6 anos. O Diniz, para mim, tem a cara do Vasco. Até tive na Força Jovem na terça-feira, participei da live deles. Eu falei, cara, o Diniz, para mim, é a cara do Vasco. É um cara que gosta de simplicidade, é um cara que tem um lado humano muito aguçado, é um cara que é psicólogo de formação e falando da questão de dentro de campo, é um cara que gosta de um estilo de jogo bonito, ofensivo. A gente tem na história da nossa instituição sempre ser um clube com DNA voltado para frente. Os maiores ídolos da gente são jogadores de terço final, Edmundo, Romário, Roberto Dinamite, o Juninho Pernambucano, que é um volante meia. Então a gente tem na nossa essência um dos 4 maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro,
3 são formados no Vasco. O Fred entrou como intruso recentemente, até bem pouco tempo era Romário, Edmundo e Roberto Dinamite, não necessariamente nessa ordem. Então acho que o Diniz tem toda a característica do Vasco, é um cara sanguíneo na beira do gramado, é um cara que nos representa quando cobra, quando briga, quando dá esporro, gosta de trabalhar com jogadores jovens, que bate também com o DNA do Vasco. Então acho que houve um acerto grande, há muitos erros e há muitos equívocos em contratações. Eu acho que o grande calcanhar de Aquiles da gestão e o maior problema que dá pra gente dizer é a parte do departamento de futebol, principalmente no que tange a contratação de atleta. Se eles fossem um pouco mais assertivos, eu acho que a opinião pública e a visão de uma parcela maior da torcida estaria melhor com relação ao Pedrinho. Mas ainda assim, mesmo com um caminhão de erro de contratações mal feitas, é mais fácil a gente falar os que foram certos do que os que erraram, porque a lista de erro de contratação é muito maior do que a de acerto. Mas enfim, ainda com todos esses erros, ano passado o Vasco teve o seu melhor ano esportivo dos últimos anos, que é pouco para o Vasco, diga-se de passagem. Seu 10º colocado do Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil, mas já é um avanço. E eu vejo o Vasco na mão do Diniz, um time já mais competitivo. Desde a chegada do Diniz, o Vasco é o único clube que conseguiu marcar 3 gols em 3 partidas, e era para ter sido 3 vitórias de 3-0, a gente tomou um gol bobo contra o São Paulo na retinha final. E alguns problemas que eu identifico nesse time diz muito mais para mim sobre o nosso elenco e a característica dos jogadores do que propriamente o trabalho do Diniz. Aquele probleminha mental de, pô, as coisas tá aí, não toma um gol. Agora isso melhorou, mas nos primeiros jogos do Diniz ainda estava assim. O time se abatia com facilidade. A questão da preparação física, que eu percebi uma melhora também, já era algo que vinha anterior, mas eu acho que está mais ligado à característica dos jogadores do que um trabalho mal feito do DESP ou da fisiologia do clube, porque a gente tem jogadores como o Paulo Henrique que corre igual notícia ruim. Mas enfim, então quis fazer um balanço aqui sobre esse balanço feito pelo próprio Carlos Amodeu e dar também a minha opinião aqui. Eu diria que a nota ficaria nota 6, 6,5 desse 1 ano e 2 meses mais ou menos de gestão que o Pedrinho tem até aqui. Tá? Eu acho que a gente tem potencial na mão do Diniz se a gestão acertar aí alguns reforços pontuais para a gente ter um 2025 melhor até do que 2024, principalmente no que tange a Campeonato Brasileiro. O grande problema que atrapalha fazer essa análise que eu fiz é o que eu comentei no meu preâmbulo a respeito desse tema, que é o comparativo com o vizinho. Quando o Vascaíno vê o Botafogo ganhando do Paris Saint-Germain e voltando até uma casinha atrás, 3 dos 4 representantes brasileiros sendo cariocas, e só são representantes brasileiros porque os 3 foram campeões da Libertadores consecutivamente, 22, 23 e 24, o Botafogo vivendo um ano mágico dele, ali de 2024, ganhando o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano, igual o Flamengo fez um ano mágico em 2019, o Fluminense perdendo a virgindade e conquistando seu primeiro título internacional de peso. Então isso incomoda, porque o Vascaíno ele olha e fala, caraca, tá todo mundo comemorando, o Fluminense tá numa semifinal de Mundial e, pô, mano, eu tô aqui satisfeito com o 10º lugar, com uma semifinal de Copa do Brasil. Então puxa o acumulado do estresse dos últimos anos, com a irritação de ver os rivais nesse momento numa casinha superior à nossa, e aí eu tenho percebido a torcida do Vasco amargurada. A gente está viciado em reclamar. Tudo que acontece no clube, seja positivo ou negativo, tem que ter um tom para baixo, um tom de reclamação. Mas eu não os culpo. Tem hora que eu também fico assim. Eu mesmo fui um pouco pesado, já até me retratei disso publicamente. Eu pesei um pouquinho a mão com o Coutinho numa postagem que eu fiz lá no meu Instagram, porque a gente tá irritado, tá chateado. Naquele momento eu tava vendo os medalhões, os grandes nomes que chegaram pro futebol brasileiro, todo mundo rendendo, até o Oscar no primeiro momento tava fazendo uma gracinha ali no São Paulo, e só o Coutinho que tava naquele, porra, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, e a torcida sempre passando a mão na cabeça, tem sempre uma desculpa, é o elenco, é isso, é aquilo, mas nunca é o problema do atleta, né? Do Coutinho, do Payet, que sempre a galera ficava passando a mão na cabeça. Eu acabei até me excedendo um pouco ali e passei do ponto,
Mas enfim, isso aí já é um outro tema, tá? Então essa é a minha opinião desse um ano aí que o Amodeu comentou, e eu aproveitei para andar mais 2 mesezinhos aí e fazer um balanço da gestão do Pedrinho até aqui, tá? Então acho que o maior erro deles é a gestão do futebol com relação à contratação. Erram demais. Contratam muitos jogadores ruins com valores caros, apesar de terem acertado alguns nomes bacanas. Lucas Freitas, Nuno, Tietê foram bons acertos. O Maurício Lemos eu ainda tô na dúvida, tô naquela ainda, não sei se vai, se fica. O Diniz foi uma grande contratação, mas enfim, isso aí já é outro papo. E o vídeo vai ficar longo, a intenção era não chegar na casa de 20 minutos, mas não teve jeito, tá bom? Enfim, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente debateu aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, chegou até aqui, gostou? Deixa o like, se não é inscrito ainda no canal, se inscreva aí e fique por dentro de tudo que rola no Vascão. Em nome de Jesus, essa semana agora vai ser mais agitada, tá uma nhaca danada, um marasmo, pouca novidade, mas acho que com a aproximação do retorno do brasileiro, janela aberta que vai iniciar agora, acho que as coisas vão começar a dar uma movimentada, vai começar a chegar jogo atrás de jogo, e esse um mês chato pra caramba, vendo os outros jogando aí Mundial, e sem muita coisa pra fazer, tá acabando, graças a Deus, tá bom? Então é isso, 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto família, logo mais eu volto com a próxima edição. Tamo junto.